Gente, eu vou te mostrar por que que Deus não perdoou os anjos que caíram, mas perdoou e amou e enviou Jesus para redimir os homens dos seus pecados. Bem interessante. O livro de Hebreus 2, a partir do versículo 5, né? Fala que não foram aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, né? Falando sobre a salvação, mas aos homens, e que Cristo morreu por homens e não por anjos. E aí eu vou te mostrar um pouco do comportamento dos anjos caídos e o comportamento do homem caído. Você vai entender. Falando sobre Lúcifer aqui, ó, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Eu já expliquei um pouco sobre isso. Essa expressão filho da alva ou estrela da alva tem a ver com a glória, com a quantidade de glória, de brilho que ele tinha, né? Esse filho da alva quer dizer estrela da manhã. Lá em Apocalipse, Jesus diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. E ele também diz que aquele que vencer, ele também vai lhe dar a estrela da manhã. Então, tá falando sobre glória, tá? Olha lá, e tu dizias no teu coração, olha o que Lúcifer tramava no seu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, acima dos serafins que sobrevoam o trono, né? Exaltarei o meu trono. Olha, acima de Deus eu vou pôr um trono. E no monte da congregação me assentarei. Esse é o antigo céu. Era um monte chamado Monte da Congregação, né? Na destruição houve um apocalipse, tá? Houve um juízo final, um apocalipse. Deus destruiu o primeiro céu, a primeira terra e construiu tudo de novo. E hoje né? O céu de hoje se chama Monte Sião. É uma montanha fulgurante. Para quem ainda não entendeu, a terra também é um monte. É um monte. Que a Bíblia diz que é plana e tem um domo por cima. Mas esse é outro assunto, né? Tem o Monte Sião, que é onde está o trono de Deus, e a terra também é um monte, que Deus chama de Monte Éden. Mas eu não vou entrar nisso agora não, senão a cabeça de vocês vai viajar muito, né? Olha lá, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, porque aos lados do norte, nesse primeiro céu, o monte da congregação ficava a Jerusalém, né? Deus teve que construir um novo céu e uma nova cidade que ele chamou de Nova Jerusalém. Olha, por isso que é Nova Jerusalém. Você entende? Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a arrogância dele. Olha a rebeldia dele. E não subiu sozinho, subiu com todos os anjos que ele tinha guarda e que habitavam na primeira terra, no primeiro Éden, que era o Éden mineral, né? Havia um jardim do Éden na terra, o primeiro jardim do Éden, mas não era um Éden de árvores e de frutos, era um Éden de pedras preciosas, diamante, né? E que na fúria de Deus, eu já narrei isso aqui, Deus derrubou o firmamento. Deus, quando ele desceu contra Lúcifer, eu já narrei isso aqui em Salmos e em Jeremias, ele tacou pedras afogueadas, ele revirou tudo. Por isso que hoje a gente encontra minerais e pedras preciosas debaixo da terra. Por isso que a terra está toda quebrada, as placas tectônicas estão quebradas por causa da fúria de Deus, tá? Mas aqui você entende que no coração de Satanás e dos seus anjos havia rebelião. Ele queria subir ao céu, queria tomar aquilo que era de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, colocar o seu trono acima de Deus. Satanás tentou semear esta rebelião no coração de Adão e Eva, mas não surtiu efeito. Olha só. O que a serpente disse para Eva? Olha, Deus, ele está querendo te enganar, porque ele sabe que no dia que você comer do fruto, você vai ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal, e ele não quer isso. Ele quer te privar de você ter o conhecimento, a sabedoria. Gente, entenda que Satanás, ele é um grande distraidor, ele distrai as pessoas. Havia duas árvores no jardim do Éden, não é? Do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, que dava vida eterna a quem comesse dela.
Adão e Eva não eram eternos, eram mortais. Eles viviam muito porque naquela época todos os seres viviam muito, né? Porque a Terra tinha 100% de oxigênio, 2 vezes a pressão atmosférica, e a presença de Deus também fazia com que eles vivessem muito mais, né? Os homens só começaram a viver menos lá na frente, quando Deus diminuiu a idade deles, sabe? Mas Adão não era imortal, nem era eterno. Então, das duas árvores, qual era a árvore mais importante do Jardim do Éden? É óbvio que a árvore mais importante era a árvore da vida, que dava a vida eterna. E conhecimento, o Senhor descia todo dia e conversava com eles. Eles podiam perguntar o que eles quisessem, ele transmitia conhecimento. Satanás distraiu eles da melhor, da mais importante árvore, para a árvore do conhecimento do mal, e tentou semear neles a rebeldia. Agora olha a reação de Adão. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me, temi. Adão teve temor a Deus. Salomão fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Adão temeu a Deus e se escondeu, não houve rebeldia. Você percebe? Por que Deus ama o homem e tem misericórdia e derrama graça sobre nós? Porque o homem sabe que é pecador, tem temor a Deus, e quando vê a presença de Deus, ou quando se põe diante da presença de Deus, se humilha, se esconde. Não é como Satanás e seus demônios. Olha Isaías, quando viu a glória de Deus, então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías teve uma visão, não é? Ele foi levado em visão e ele viu o Senhor assentado sobre um trono. E ele disse: ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O povo onde eu habito fala palavras torpes, palavrões, né? E eu também falo. Olha, o homem, ele não se rebela contra Deus, ele se humilha na presença de Deus. O apóstolo Pedro, quando viu Jesus multiplicar lá os peixes, né, na pesca maravilhosa, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, ou afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Presta atenção, Deus, ele não tem problema com o pecado. Ah, mas Isaías diz assim que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O texto não diz entre Deus e nós, é entre nós e o nosso Deus. É a gente que se esconde quando a gente peca. Deus, quando Adão pecou, Deus continuou descendo e visitando Adão. Quem se escondeu foi Adão. Quem buscou resolver o problema do pecado foi Deus. Foi Deus que enviou a Jesus. Deus não tem problema com o pecado. Nós é que temos problema com o pecado. Deus continua amando, continua visitando, continua derramando graça. Então, independente de como está a sua vida, não permita que haja no seu coração um sentimento de rebelião contra Deus, mas que haja sempre um sentimento de graça, sabe? De que eu me reconheço como um pecador e eu me humilho na presença de Deus e eu vivo de graça, eu sou salvo pela graça. No dia que eu estou mais pecador, eu não estou isso aqui longe de Deus. E no dia que eu sou mais santo, que eu estou em jejum, em oração, em santificação, eu também não estou isso aqui mais próximo. Todos pecaram, todos foram separados da glória de Deus. Todos nós somos salvos, chamados pela graça e pela misericórdia. Você entende? É a graça de Cristo quem já nos perdoou de tudo, de todos os pecados. Não permita nunca que haja um sentimento de rebelião no seu coração. A Bíblia diz que a rebelião ela é pior do que pecado de feitiçaria, ou como pecado de feitiçaria, né? Tá bom? Fica na paz.